Bem, queridos, paz do Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos com a série Alegria do Senhor é a Nossa Força, hoje parte 7, e temos aprendido bastante, amados, o que é a morte de Jesus Cristo trouxe para a igreja. Porque a palavra evangelho quer dizer notícias de grande alegria para todo o povo. Ora, nós sabemos que desde a queda de Adão se sentia angustiado, buscando relacionamentos significativos. Adão estava com o seu coração cheio de medo, dúvida, ansiedade, preocupação, mágoa. Isso aconteceu como efeito da queda. O coração do homem foi logo entulhado, cheio de sentimentos negativos, e ele estava sem força para combater. Agora vem o Espírito Santo e entra no homem, e quando ele entra, a primeira coisa que ele faz, ele enche a pessoa de alegria. Porque essa alegria ela é necessária para que nós venhamos a viver, amados. Senão não vamos viver. Imagine, com tantos conflitos, perseguições, calúnias, tentações, tempos de espera, se nós não formos sustentados milagrosamente com uma alegria celestial, olha, amados, não tem quem aguenta, porque a vida aqui na terra é um desafio extraordinário. O Senhor, então, tem essa provisão. E nós temos estudado, amados, que a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós fizermos uma conexão, eu vou ler aqui Mateus 26, 41, mas se fizermos uma conexão, olha que interessante. Em Neemias 8:10 diz assim: não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a tua força. Então, a tristeza vai fazer você ficar fraco, mas a alegria do Senhor fará você ficar forte, animado para vencer. É o que Deus disse para Josué: Josué, tenha bom ânimo. Pai, medita nessa palavra, tenha bom ânimo, e assim nenhum inimigo ficará de pé diante de você. Então, essa batalha espiritual, ela é um processo, sabe? Muitas vezes nós temos que esperar. Não é porque temos que esperar porque as bênçãos vão demorar, porque Deus está restaurando a nossa fé. E aí o que acontece? Nesse processo, que a vida cristã se nós não formos fortalecidos com bom ânimo, nós não vencemos, porque olha quanto tempo Abraão esperou. Olha como é que foi a vida de José, de Daniel, foram cheios de conflitos. Então, se nós tivermos o bom ânimo, nós não vamos desanimar fácil. Aqui nós vemos, olha que conexão interessante. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Jeremias 15:11 diz assim: certamente eu te fortalecerei para o bem. Agora veja, Romanos 4:20 diz assim: e Abraão foi fortalecido na fé, fortificado na fé, dando glória a Deus. Então veja, a alegria no meio da prova, a pessoa decidindo se alegrar no Senhor, adorando o Senhor e ficando forte até o momento em que a bênção aparece no visível. Aqui em Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, aqui diz vigiai e orai. Não diz orai e vigiai. Sabe por quê? Porque até orando a gente pode se distrair em relação de que Deus está conosco. Nós falamos aqui na escola, né? Escola de líderes, que até cantando você pode se distrair com a sua voz, até pregando você pode se distrair com a sua mente os versículos, até evangelizando você pode se distrair, até orando você pode se distrair com a sua voz e esquecer de Deus. Então ele diz vigiai e orai. Por quê? Podemos nos distrair até fazendo a obra de Deus, perder a percepção de Deus, louvando, pregando e orando. Então é perigoso, queridos, nós perdermos a percepção de Deus, porque é a percepção de Deus que nos faz sentirmos seguro. Deus está comigo, Deus me ama. Eu estou passando isso, eu estou enfrentando isso, mas Deus está comigo, Deus está olhando para mim. Este é o ingrediente essencial para não ficarmos loucos, para não enlouquecermos. Sabe quando tudo se volta contra você? Nós estudamos aqui na semana passada, quando a casa de Davi foi queimada, a sua esposa, seus filhos foram levados embora, e os seus amigos disseram: a culpa é tua, vamos te apedrejar. Numa situação extrema como esta, é fácil enlouquecer, é fácil ficar desesperado, e diz que Davi se voltou para Deus: mas Deus está comigo, eu tenho promessa, eu vou lá. E ele trouxe tudo de volta, e trouxe a sua esposa, seus filhos, e despojo em ouro, em que ele ficou muito rico,
Então aquilo ali que o inimigo tentou contra ele, todas as coisas cooperam na vida daqueles que amam a Deus, não é verdade, amados? Ele voltou o quê? Com riqueza, despojos desses inimigos que tentaram roubá-lo. Então Deus reverte a situação através da fé. O inimigo tenta algo contra você, mas se você tiver bom ânimo e tiver fé, Deus através disso vai... Deus não vai perder para o inimigo. Sempre vai ter a revanche. O inimigo tenta contra a sua saúde, Deus não só te cura, como te dá fé agora para orar por enfermos e curar enfermos. Veja, o inimigo tenta contra a tua finança, Deus te prospera e através dessa situação você tem uma experiência de confiar em Deus e não no dinheiro e começa a se desprender da avareza, da ganância e começa a ser uma pessoa generosa, ajudar o órfão, a viúva necessitado. Veja, o que Deus faz sempre dará de 10-0 em Satanás, porque Deus não criou esse mundo para ficar ali de fantoche do diabão, né? O diabo lá, faz, o diabão. Força vencida, mais que derrotado. Se bem que nós somos feitos um pouco menor que os anjos. E se esquecermos de vigiar, nós perderemos a percepção. A percepção é importante. Aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 9, se você puder abrir tua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 9, diz um perigo que é qual? Nós nos distraímos com as atividades no templo. Se nós viemos para a igreja apenas para trabalhar para Deus... Hebreus 9:9, sabe o que acontece? Nós não seremos aperfeiçoados na alma. Você sabe que a prioridade de Deus, Bruna, é que nós viemos para a igreja? É claro que existe pessoas que vêm porque querem ser curadas, e Deus quer curar. Outros estão desempregados, Deus quer dar emprego. Outros estão com problemas sentimentais, familiares. Tudo isso é lícito e tudo isso é secundário. E a pessoa vem, ela tem dons, Deus quer usar ela. De repente ela tem um louvor para apresentar, Deus que recebe o louvor dela, mas tudo isso é secundário. Em primeiro lugar, a palavra culto quer dizer reunião de adoração e gratidão. Então, em primeiro lugar, o que é o culto? É chegar diante do Senhor, agradecer o que Ele já fez, adorá-lo pelo que Ele é, reconhecer o que Ele já fez, e se derramar diante dele e dizer: Senhor, níveis mais profundos, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero ter restauração no meu caráter, eu quero sair por essa porta e revelar melhor o Senhor, ter relacionamentos que honrem ao Senhor. Então isso é culto, é a parte principal. Se além dessa parte principal você puder trabalhar para Deus, ótimo. Se além de se derramar e de se adorar, você puder ali fazer alguma coisa e tal, tudo bem, mas isso é secundário. Nós, gerados pela graça, trabalhar para Deus é secundário. Microfone é secundário. Evangelismo é secundário. Pastor, a igreja só está aqui para ganhar almas. Não, mas a igreja que anda com o Senhor, ela ganha almas. Mas o principal propósito da igreja não é ganhar almas, é gerar um povo que tem comunhão com Deus. Porque se esse povo andar no Espírito, tiver comunhão com Deus, infalivelmente ele ganhará alma. Agora, pega uma pessoa na carne, pega uma pessoa estressada, doente, angustiada. Vamos ganhar alma. Ué, como vou ganhar alma? É como chegar para a pessoa e falar assim: vamos pega o bisturi aí, vamos fazer cirurgia. Como? É um treinamento, um preparo, as coisas de Deus. Jesus diz: vinde, vocês estão cansados. Depois diz: ide, vocês estão preparados. Então o Senhor não envia ninguém na carne para fazer a obra dele. A obra dele é feita no Espírito, não é? E até andar no Espírito, o homem não deve produzir. Ele deve permanecer diante dessa palavra e da ministração. Não quer dizer que a pessoa vai ficar parada do culto, só aprendendo ali, só engordando. À medida que a pessoa vai recebendo, ela tem uma condição de ajudar as pessoas, iniciar um Jesus te ama, um telefonema, uma carona, tudo tem um começo. Agora, o cara não pode ficar distraída com a obra de Deus. Porque isso é um perigo, queridos. Às vezes a pessoa fica tão distraída com o que ela está fazendo para o Senhor, que ela perde a percepção do Senhor. E veja bem, isso é muito importante. Vamos lá. Hebreus 9:9. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons de sacrifício, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar. A minha tradução diz aquele que faz o serviço, em outras traduções diz assim, do adorador. O que nós vemos é que a pessoa pode ficar sem aperfeiçoamento. Você já viu pessoas que liga o ponto morto e ora do mesmo jeito, prega do mesmo jeito, louva do mesmo jeito, ano após ano, após ano, após ano. Por quê? Porque isso se torna uma rotina religiosa que se desvencilha o sobrenatural, o Deus, e a pessoa faz aquilo de uma maneira humana. É muito perigoso, amados. Porque eu sempre falo sobre isso, a cruz, ela tem um aspecto vertical e horizontal. O homem, quando pecou, ele quebrou sua comunhão com Deus e quebrou sua comunhão com os homens, de forma que tem inimizade
um com o outro, inimizade, contenda, inveja, e em Deus, incredulidade e desprezo. Então, quando o Senhor morreu na cruz, havia a posição vertical, que estava enfiado na terra, e a posição horizontal, que ele estava segurando os braços. Ali ele estava religando, né? A palavra religião, religare, quer dizer, Deus estava religando o homem que estava fincado na terra com Deus lá no céu, e na posição horizontal, religando as pessoas, quebrando as barreiras entre gentios e judeus, quebrando a inimizade, dizendo assim como eu vos perdoei, vos perdoe, ame uns aos outros. Você veja, o segundo mandamento, ele é apenas o fruto do primeiro mandamento. Você jamais conseguirá cumprir o primeiro mandamento sem compreender a importância vital do primeiro mandamento. Porque o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que segurava aquela cruz, amados? A posição vertical fincada na terra. É aquilo ali que dava estrutura para Jesus segurar os braços abertos. Se tirasse aquela posição vertical, ele não ia ficar muito tempo ali segurando o madeiro. Então, você não consegue melhorar em relacionamento com pessoas. Você não pode melhorar o teu diálogo com pessoas. Você não pode melhorar o seu relacionamento com pessoas sem primeiro, que essa é a base, esse é o fundamento, melhorar o seu relacionamento com Deus. É o teu relacionamento melhorado com Deus que produzirá em você estrutura, ânimo e sabedoria para se relacionar cada vez melhor com pessoas. Então essas coisas estão interligadas. E o que é secundário? Pessoas. O que é em primeiro lugar? Amarás sobre todas as coisas? Deus. Ou você acha que em primeiro lugar é o evangelismo, em primeiro lugar são as almas? Não, em primeiro lugar é o teu relacionamento com Deus. Isso, na igreja primitiva, eles não faziam estratégia para ganhar almas. O Senhor acrescentava as almas. O que tinha ali era uma igreja saudável que buscava conhecer o Senhor e se envolver no relacionamento com Deus. Certo, queridos? É impossível você se envolver no relacionamento com Deus e não ganhar compaixão pelas almas. É impossível você ter uma comunhão com o Senhor e não ganhar o ponto de vista do Senhor, não começar a se importar com os doentes, com os órfãos, com as viúvas. Isso é infalível, amados. Uma pessoa que anda com Deus começa a pensar dessa maneira, mas aí faz com alegria, com entendimento, não para ganhar a bênção, não por medo de perder a salvação, não por barganha. Porque tem muita gente, amados, que faz a obra de Deus para se aparecer. Existem motivações impuras, e elas sempre serão impuras se não for por revelação. Olha, se eu tiver comunhão com o Senhor, o que eu faço provém do meu amor por Ele. Aí é puro. Agora, se eu não conheço o Senhor, adorar um Deus que eu não conheço, tá? Eu vou adorar por quê? Para ganhar a bênção dEle? Para ganhar o favor dEle? Para me aparecer diante dos homens? Aí a motivação sempre será impura. Sempre será impura. E aqui ele diz, vigiai e orai. Por quê? Porque a oração pode nos distrair. Eu posso me distrair com a minha voz. Ó Deus Todo-Poderoso, opera agora. Que palavra que eu uso agora? Vamos ver qual palavra que está aí melhor. Veja. Aqui está o perigo. A mente se voltar para as palavras e para a voz. E se distrair em relação ao alvo, que é Deus escutar a minha oração e me relacionar com Ele através da oração. Quantas orações que não são relacionamento com Deus? O Senhor diz, olha, quando orai, não ore diante dos homens para se aparecer. Ele diz lá, aquele fariseu orou consigo mesmo. Deus não estava ouvindo aquela oração, Deus não estava naquela oração. Existem cultos em que Deus não está naquela pregação, não está naquele louvor, não está naquela ministração. Por quê? Porque as pessoas não estão fazendo aquilo por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Diz Romanos 14, 23. O que é fé? É estar dependendo dele como fonte. Veja o que é fé. Debaixo do sangue de Jesus, dependendo dele, em temor e tremor, olhando para ele e fazendo para ele, para a glória dele. Isso é uma obra espiritual. Antes de eu pegar o microfone, me cubro com o sangue, porque Deus é santo e eu sou falho. Senhor, tem misericórdia. Quem sou eu para pegar esse microfone? Cobre com o teu sangue, me ajuda agora, me dirige pelo teu Espírito Santo. Eu quero fazer isso para a tua glória, e eu faço olhando para ele e para a glória dele. Aí está uma obra em que ele pode fluir. Agora, se não, eu deixo ele sozinho. Eu pego um monte de versículo do meu arquivo morto, que eu já decorei aqui, e solto na maneira mecânica aqui, ó. Cadê Deus? Eu não estou fazendo olhando para ele. Eu estou olhando para as pessoas, elas estão gostando. Veja? Isso é um perigo sempre presente. Então, podemos nos distrair até fazendo a obra de Deus, perder a percepção de Deus,
mesmo louvando, pregando ou orando. Vamos ver aqui em Lucas 10, 40, que havia uma mulher muito interessada em quê? Em agradar ao Senhor. Essa mulher, ela tinha uma intenção pura, mas ela se perdeu no meio do caminho. As emoções deram uma pegada nela ali. As emoções deram uma rasteira nela, amados. Lucas 10, 40, queridos. Olha o passarinho louvando o Senhor. Isso é maravilhoso, né, amados? Lucas 10, 40 diz assim: Marta, porém, andava o que, amados? Qual a palavra que você vê aí? Distraída. Olha, o que é a fé? É estar focado em que Deus existe, Ele me ama, eu vivo para Ele e para a glória dEle. Isso é fé, amados. Marta estava, porém, distraída em muitos serviços. O que o diabo lucra hoje, amados? As pessoas correm para lá e para cá, essa lucra muito para o Satanás. As pessoas perdem a percepção de Deus, e elas trabalham, elas correm, elas falam, elas gritam, elas conversam, elas telefonam, elas vão, elas correm, elas vão. Ela parou o coração, explodiu a cabeça, morreu, foi para o inferno. Que desperdício, meus irmãos. A vida se torna totalmente perdida quando Deus não está incluído. Provérbios 3,6 diz: inclui Deus em tudo que você faz, Ele participará. Porque Deus criou os céus e a terra, mas Ele não é um entrão que mete o pé e fala: eu sou Deus, viu? Como é que é? Não, Ele não impõe a sua presença. Existe o livre-arbítrio, você pode escolher viver longe dEle, independente dEle. Essa é a vida mais miserável que pode existir. Pastor, que sucesso! Aquele ali, ó, está ficando cada vez mais rico. Olha como ela está bonita. Olha como ele é inteligente. Olha como a multidão o aplaude. A capa da revista Caras. Meu Deus, esse cara está se dando bem. Não está se dando bem. Porque está se dando bem quem está andando com Deus. Porque a qualquer momento meu coração para de bater, a qualquer momento a trombeta toca, e tudo que eu recebi, tudo que eu tive, essas honras, essa glória, esse dinheiro, tudo isso não me salvará diante do Senhor. Isso não valerá nada, absolutamente nada. O que importa é minha alma estar bem com o Senhor. Em todo tempo não falte o óleo na sua cabeça, nem as suas vestes sejam sempre brancas, não seja suja com o pecado não confessado, por destemor, por distração. Então, vemos aqui uma mulher diante de Jesus, distraída com a sua obra, valorizando mais o que ela podia fazer do que a própria presença do Senhor na sua casa, brigando com a sua irmã, porque estava ali sentada, sendo ministrada pela palavra de Deus. Olha onde uma pessoa pode chegar, mesmo tendo o Senhor à sua frente. Você sabe que porque Deus existe não é uma coisa assim tão óbvia. Chega para o cristão e fala assim: Deus existe. Então por que você está preocupado? Veja. Isso é uma pergunta que faz pensar. Se Deus existe, por que você está preocupado? Porque você crê que esse problema te deixou desamparado, que esse problema é maior que Deus, porque Deus não está te ouvindo, porque Deus está longe. Aí cria-se uma equação realmente que prova: Deus existe, mas eu não estou usufruindo da sua presença, nem da sua voz, nem da sua direção, nem da sua consolação. João 10, 9. Então, sabe para que serve nós entrarmos na presença do Senhor, amados? Nós temos uma melhor comunhão com Ele. Sabe por que nós estamos aqui nessa manhã de jejum? Sabe para quê? Para quando nós sairmos aqui para fora, nós nos lembrarmos de Deus. Mais do que quando nós estávamos antes de entrar aqui. Por exemplo, tem gente que diz assim, Miriam, que o louvor é uma preparação para a mensagem. Só ser um tempinho assim, ó, louva aí, enche linguiça aí, que já vem o bom mesmo, que é a mensagem. Na verdade é o contrário. A mensagem é preparação para o louvor do próximo culto ser melhor que esse culto. Porque a função da mensagem é nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus. E um relacionamento mais profundo com Deus é a adoração. De forma que não é a mensagem, não é o louvor que prepara a mensagem, é a mensagem que prepara o louvor, e o louvor é para o qual nós somos feitos. Em Isaías 43, 21 diz que Deus nos fez para adorá-lo. Entende? Então, o meio para o fim é que a mensagem não é um fim em si mesmo, a mensagem é um meio para o fim. Eu fui na manhã de jejum, cumpri meu compromisso religioso. Não, a manhã de jejum não é um fim em si mesmo, ela é um meio para o fim. Qual o meio? É um meio para nós sairmos daqui representando melhor o Senhor, percebendo mais o Senhor, adorando mais o Senhor. É só uma oficina. Ninguém aprende a nadar num quadro negro, né? Ali no quadro negro aprende as táticas e tal, mas é tibum, agora vamos aprender. Então a vida é essa, amado. A igreja é o quadro negro, mas o rascunho, aqui o culto, dizemos assim que nós estamos aqui. Mas o vamos ver mesmo, é lá na glória, quando estivermos diante do Senhor ali, não vai ter ensaio. Porque nós estamos ensaiando, né?
Culto é sempre um ensaio, porque a adoração mesmo vai ser naquele dia que as trombetas tocarem. Nós estamos nos preparando cada dia mais. Ninguém está preparado, mas se estiver se preparando, está preparado, não é? Então o preço da perfeição é a prática constante. Se você perde a percepção de Deus, você inevitavelmente mergulha nas preocupações, na mágoa, em outros pensamentos. É como se você sai da frequência da lucidez e começa a ficar doido, sabe? Você perde, sabe aquela galinha que eles cortam a cabeça antes de matar, ou tronco, ela vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, mas ela já está morta, entendeu? Então assim, se você tirar a cabeça de um camarada, o corpo que fica só se for o Walking Dead, né, o zumbi, mas ser humano não é não. Ser humano não é não, porque a cabeça ela é vital. Então quando eu perco a percepção de Deus, eu existo, mas eu não tenho vida. Porque a vida é o que? João 17,3. Que conheça a ti, ó Deus, e seu Filho Jesus Cristo. Então a comunhão com Deus é a vida. Jesus disse, se você permanecer em mim, você, tudo o que fizer será bem sucedido. O que o inimigo faz? Ele tenta bloquear essa comunhão, até mesmo dentro da igreja. Olha lá, o pastor está pregando, olha lá, a gravadeira está torta. Olha, aquela irmã foi no banheiro 4 vezes. Aquela lâmpada não para de piscar. Aí, que pizza que eu vou pedir? Está acabando o culto. Aí vou perder o Fantástico. Entendeu? Quanta guerra espiritual existe na mente de uma pessoa para que ela não escute a palavra, não adore a Deus. Quanto preconceito, quanta opinião, quanto ponto de vista, e aquela guerra, e ele não sabe que é o Satanás do inferno, porque a batalha está na mente. Em 2 Coríntios capítulo 10, 3 ou 5, diz que existe fortaleza na mente que não deixa nós termos conhecimento de Deus. E ele diz, se você oferecer a sua mente e renovar a sua mente, você vai experimentar por você mesmo a boa, perfeita vontade de Deus. Então tem tantas pessoas que nunca chegaram ao conhecimento de Deus, nunca chegaram à liberdade do Espírito de Deus, e estão ali trabalhando para Deus, mas tudo angustiado, tudo oprimido, tudo preocupado. Ele diz, para Marta, não quero o teu serviço, eu quero o teu coração. Porque de uma pessoa que tem um coração com o Senhor, o serviço flui. Flui nele e através dele. Porque nós não fazemos a obra de Deus. A obra de Deus ela é feita em nós e através de nós. Se você está bem, Deus pode até te usar. Mas não tente fazer a obra para Deus, ou fazer a obra para Deus. Ué, Deus agora vai precisar da tua obra. Aqui em João, capítulo 10, versículo 9, diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ele está falando o seguinte, mano, quando você entra, o professor diz, quando você orar, fecha a tua porta. E olha só, com o Pai em secreto. Ele sabe por que você entra? Porque o andar aqui nessa terra nos distrai de Deus, é tanta gente, é tanta situação, é nossa carne, é o diabo, é a circunstância, a lupa. Então, para tudo, entra para de Deus, sabe para quê? Para conseguir sair percebendo a presença de Deus, achar pastagem. Porque quando Moisés achou Deus, Deus tirou a água da rocha para ele. Mas quando falou, eu vou morrer, aqui está sem água, meu Deus do céu, o que a gente faz? Agora o povo, tudo murmurando, tudo xingando, e Moisés falou, Deus, aí Deus falou, bate na rocha e pronto, saiu água. Quando você acha Deus, você acha o quê? A bênção. Em Provérbios 8, 35, 36, diz, se você me achar, achará a vida e a bênção. Está aí, mano. Por que tu não acha a bênção? Porque não acha Deus, porque não acha Deus. Porque estão distraídas, até com coisas boas como a obra de Deus. Então veja que coisas boas podem nos apartar de Deus. Lembra que o Senhor disse assim, aqueles que são casados vivam como quem não fosse? Eu estou dizendo, larga a tua esposa, mas não coloque, fique tão envolvido com esse relacionamento que você esqueça até que Deus existe. Não fique tão envolvido com o teu trabalho. Outro dia eu estava vendo, faz uns 2 anos mais ou menos, 3 anos mais, uma senhora foi numa chácara, uma senhorinha de idade, comprou uma chácara, ela toda empolgada com a chácara. Ela era da outra igreja, né? Aí ela foi na chácara tal, e lá teve um piripá, quase morreu. Aí ela veio e falou, pastor, quase morri hoje. Fui lá na chácara, lá e estava tão empolgada com a chácara. Eu pensei, meu Deus, essa velhota tem um piripá que morre, a chácara fica aí, para onde vai a alma dela? Com a alma tão agitada assim, é certo que nós somos, o justo é salvo pela graça através da fé, né? Então, quantas coisas competem, quantos amores rivais contra a erva daninha, para que a semente não germine? Quão poucas pessoas vão no culto com a intenção pura, de uma forma continuada. Está num apuro, vamos lá na igreja, Deus cura. Eu estou precisando de emprego, ou uma coisa. Mas é só Deus dar a bênção. Cadê o irmão? É que nem aquele irmão assim, está com dor de dente, ele vai no dentista, né? Aí parou a dor, quando doer de novo eu volto. Então, assim que as pessoas fazem com Deus. Elas vão buscar resultados, mas o Senhor quer o quê? Relacionamento.
Sabe qual é o preço do relacionamento? Comunicação. Se não houver comunicação, o relacionamento se deteriora. Sabe aquela pessoa que você andava com ela todo dia, que você conversava, sempre tinha coisas profundas. Porque quanto mais você tem comunhão com a pessoa, mais profundo você pode se abrir e mais profundo você entende a pessoa, até pelo semblante. Então a constância na comunicação preserva o relacionamento. Mas vamos dizer que eu fosse amigo de escola do Alberto lá, estava com o Alberto, a gente sempre conversando tal, falava de assuntos profundos e ele falava e tal. Chega um tempo, o Alberto vai morar no Canadá lá, tal, volta, aí depois de 18 anos, ô Carlinhos, tudo bom? Tudo bom. Acho que vai chover, né, Alberto? Uhum. O relacionamento se foi, por quê? Não havendo comunicação, o relacionamento deteriora. Satanás faz isso entre os casais. Havendo agressão verbal, havendo falta de comunicação, havendo falta de profundidade, quando os assuntos são superficiais apenas, quando um não fala da alma dele, outro não fala da alma, um não penetra na alma do outro não penetra na alma do outro, o relacionamento se deteriora. Por quê? Porque quando não há profundidade, sem raiz, o vento leva. E o Satanás sabe disso. Que se nós não tivermos comunicação com Deus, ainda que façamos a obra, ainda que frequentemos uma igreja, ainda que damos dinheiro, se nós não tivermos comunhão com o Senhor, Ele não nos conhece. Ele não nos conhece porque nós não nos abrimos com Ele. Ele diz em Romanos 8, eu conheço aquele que me ama. Você só pode conhecer uma pessoa que te ama. Uma pessoa que te odeia, você só conhece os gritos dela, mas você não conhece o coração dela. Não tem como você penetrar numa pessoa que não te dá acesso. Porque para uma pessoa, você conhecer ela tem que te dar acesso ao coração dela. Ela tem que se abrir com você. Ela tem que confiar em você. Ela tem que dizer coisas para você que ela não diz para ninguém. Por isso que diz o Salmo 25:14 que Deus tem intimidade e os seus segredos são para os seus amigos íntimos. Você não conta seu segredo para lá na rua aqui. Escuta, eu quero abrir meu coração aqui, ó. Quero falar minhas intimidades. Você não fala com pessoas estranhas, você fala a tua intimidade com amigos íntimos. Assim, se nós não tivermos intimidade com Deus, nós não conheceremos o seu coração. Lemos a Bíblia, mas desconfiado. Será? Não sei não. A gente não conhece o caráter de quem escreveu. Todo mundo me traiu. Quantas vezes confiei num, um me enganou, outro me não sei não. Deus tá falando. Se você não conhece o caráter de Deus, se você não conhece Deus, você sempre vai duvidar do que Ele escreveu na Escritura. Porque não basta as Escrituras, você tem que conhecer quem escreveu. E isso, se você não fizer do conhecimento de Deus a prioridade na sua vida, você nunca o conhecerá. Eu vou conhecer minha amiga ali, tá? Não, se você não investir tempo de qualidade, constância, se você não regar aquela amizade não vai ser profunda. Então assim, se as pessoas não compreenderem que ninguém vai conhecer a Deus e chegar a essa fé que eu estou falando de forma esporádica. É como eu fazer uma faculdade de medicina indo lá de 4 em 4 meses lá tomar um cafezinho. Entende? Não tem como. Existe, sabe, uma disciplina, existe uma constância, existe uma sequência, e as pessoas não compreendem que a nossa alma precisa dessa comunhão profunda com o Senhor. Então existe uma conexão. Existe um livro chamado Praticando a Presença de Deus, dos irmãos Lawrence. É um dos livros mais tremendos que eu já li na minha vida. Se você achá-lo, eu duvido que exista, porque livro que fala disso, Satanás queima, né? As livrarias só vendem, hoje os livros best-sellers de livraria que vende, fala de anjo, de experiência, de coisas sobrenaturais, mas livros que falam da comunhão com o Senhor, isso aí não vende, isso aí acaba esgotando, joga fora. Mas se você achar na internet ou puder comprar, Praticando a Presença de Deus, dos irmãos Lawrence, ele fez um voto com Deus de não fazer nada sem perceber o Senhor. Se ele fosse pegar uma xícara e dizer, meu Deus, me perdoe, esqueci que o Senhor existe por causa dessa xícara que eu estou lavando. Então ele exercitou o espírito dele em dirigir o carro, tomar banho, andar sem perder a percepção de Deus. Sabe, eu me lembro quando eu fui para a igreja no início, que eu ficava 4, 5 horas trabalhando. Deus, eu esquecia de Deus por 5, 6 horas, como se Ele não existisse. Eu estava ali e tal, aquela lufa-lufa, atendia o cliente, depois passei a tarde inteira sem perceber que Deus existe. E isto, tem pessoas que ficam meses, né? Mas que Deus tem misericórdia. O que nós precisamos compreender é que Deus quer andar conosco em todo o trajeto. Ele se deleita em andar conosco. E quando Deus fala conosco, Ele nos dá paz. Quando Ele fala conosco, Ele nos dá alegria. E como nós precisamos dessa paz, dessa alegria. Como a vida sem Deus ela é miserável. Se quer ver uma pessoa miserável, uma pessoa cheia de dinheiro e sem Deus, aquilo não vai suprir a alma dela. Continuará gemendo, porque nós somos projetados para só encontrar paz, como diz Agostinho. O homem está inquieto, Agostinho escreveu, o homem está inquieto, a sua alma não tem descanso, até que encontre o seu descanso em Deus. Então nós precisamos compreender, não temos mais tempo. Me perdoe, amados, não consegui
concatenar foi bem avoado, mas acho que alguma coisa ficou. Que Deus nos ajude a compreender que a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus quer comunicar isso para nós. Que nós possamos percebê-lo e ter isso como prioridade, amados. Se tivermos isso como prioridade e percebê-lo, nós veremos, Ele está comigo. Se nós honrarmos a Deus querendo percebê-lo, Ele nos encherá de paz no meio das lutas, Ele nos encherá de sabedoria no meio da confusão, Ele nos encherá de fé para vencer. Aqueles que andaram com Deus, amados, foram sustentados com fé. Em situações em que outros desmotivavam, que não percebiam a Deus e murmuravam, aqueles que andaram com Deus foram honrados e brindados com uma fé. Então, se você der espaço para Deus, se você der oportunidade para Deus, Ele se revelará a você. Porque, amados, eu não tenho como me revelar a uma pessoa que não para e não me escuta. Eu não posso. Eu posso até querer ter comunhão com a pessoa, mas eu não posso me revelar a uma pessoa que não para e me escuta. Então, a coisa que mais honra a Deus é você parar tudo, percebê-lo, adorá-lo e entrar no processo da renovação pela palavra da mente. Sabe, isso que você está fazendo aqui nessa manhã, você podia estar em outro lugar, está aqui parado. Sabe, Jesus falou assim, essa é a melhor parte que não lhe será tirada. Porque isto é um treinamento que poucos têm, amados. Quantas pessoas que estão fazendo cursos e, sabe, treinamentos para tentar encontrar paz. E aqui está a comunhão com o Senhor. Você está ouvindo algo que muitos desejaram ouvir. E muitos pagariam milhões para ouvir. E é de graça. Então, valorize essa palavra, porque ela te ensina a andar com Deus. E se você andar com Deus, você será sábio. E se você for sábio, você se dará bem. Tudo que você fizer, você será bem sucedido. Porque uma pessoa com paz, com alegria, tudo que ela faz, ela produz bem, né? Agora, imagine uma pessoa angustiada, aflita, nervosa, irritada. Tudo que ela faz está mal feito. Que Deus nos ajude a priorizar isso. Você será sábio se continuar diante dessa palavra. Mas se você arrumar desculpas, eu estou ocupado, sou muito importante, minha vida é tão corrida, entende? Coloque em segundo plano e veja o que fica a tua vida, o que sobra quando nós colocamos o Senhor em segundo plano. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.